Bem, queridos, vamos lá? Aleluia. Então, como nós sempre falamos, esse é o momento que nós celebramos o Senhor comendo. Cada alimento desse, ele representa algo. Cada alimento, ele nos reporta algo. As memórias que criamos, isso sempre vai nos fazer andar em passos de fé e estarmos vivos na presença do Senhor. Nós temos proclamado isso e falado com bastante intensidade que as memórias que eu crio no decorrer da minha vida, isso vai tornar a minha fé viva ou morta. Isso vai fazer com que a minha fé seja abundante, seja viva, ou uma fé morta, ou uma fé simplesmente inoperante. Por isso o Senhor diz para marcar os nossos tempos com as memórias. Irmãos, veja só, isso daqui a gente pontuou há algum tempo. Quem é aqui a primeira vez que está participando da celebração da peça? Levanta a mão. Que a gente tem bastante pessoas pela primeira vez na igreja local, na igreja virtual, não sei quem está aí, mas sejam bem-vindos. Então veja só, o Deus que visita um povo é o Deus que entrega a eles o calendário, o tempo. Todo Deus que visita alguém, ele dá primeiro um calendário. A primeira coisa que essa deidade que visita uma civilização determina os tempos dessa civilização. Porque o tempo ele serve para duas coisas: para plantio e colheita e para fé. Amém? Entenderam aqui? Então veja, o tempo só serve para plantar e colher e para celebrar um Deus. Fato é que a primeira coisa que Deus faz quando ele começa a trazer Israel como nação, a primeira coisa que Deus faz para eles é determinar o tempo deles. Abra a tua Bíblia em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. O Senhor diz assim: disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Verso 7. Tomarão do sangue, o porão em ambas as ombreiras e nas vergas das portas. Nas casas em que o comeres, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pão ázimos e ervas amargas a comerão. Verso 11. Desta maneira o cordeiro o comereis, lombo cingido, sandália nos pés, cajado nas mãos, como eloeis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque aquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Veja só, irmãos. O Senhor, então, ele está dizendo: começará um novo tempo. E por começar um novo tempo, eu começo um novo tempo dando um novo calendário. E nesse novo calendário haverá memórias e menções que te levará a uma fé genuína. Haverá símbolos, haverá então lembranças, haverá memórias na tua vida que te despertará sempre para a vida desse Deus que te tirou de lugares de cativeiro. Então estamos começando mais um ano e mais uma temporada. Cremos que o Senhor nos fará sair cada dia mais de lugares que ainda possamos estar presos ou atados. É tempo de liberdade. É tempo de liberdade nas tuas sementes, é tempo de liberdade no teu gerar, é tempo de liberdade naquilo que já foi gerado, é tempo de liberdade.
Nós já estamos batendo nisso há quase um mês, falando que é tempo de levar as nossas sementes à casa da prosperidade e não para a casa da miséria. Vamos arrancar a miséria, e a miséria não fala só de escassez financeira, fala de não deixar herança. Veja, irmãos, a Páscoa, ela traz a memória da perseguição dos primogênitos, os que recebem herança. Eu proclamo que esse ano o Senhor te dará dupla porção em nome de Jesus. Esse é o ano de 2024. Estamos na década de 20, governo e 4 portas. Queremos estabelecer que as portas de governos do eterno te dominará e te levará para níveis que você nunca foi. A tua casa será guardada. Sabemos que há uma expressão que percorre sobre a terra, juízos sobre a terra, sentença sobre a terra, mas sobre a tua casa, o sangue do Cordeiro estará sobre ti. Essa é a promessa do Senhor. Essa é a promessa do Senhor. Naquela noite passarei sobre a terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses. Irmãos, hoje é dia de juízo de Deus sobre os nossos inimigos. Amém? Essa é uma guerra de juízo. Eu acho tão lindo isso. Essa é uma guerra de juízo. O Senhor estabelecerá juízo sobre os nossos inimigos. Sabe por que desde ontem eu tenho falado isso? Se nós vencemos a guerra na violência, raramente nós saqueamos. Mas se a guerra é feita por decretos e juízos, nós despojamos as heranças do inimigo. É juízo, irmãos. O Senhor dá juízo. Veja, não só a terra do Egito foi assolada, mas a riqueza da terra da escravidão passou para os hebreus. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele não te tirou. E aqui nós começamos esse tempo. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele não te tirou como um pobre, miserável do inferno. Não. Lembre-se agora do filho pródigo. Quando ele retorna, ele volta e é recuperado posições e lugares e herança. Hoje é dia de recuperar heranças. Amém? Você pode dizer isso, irmão, é dia de recuperar heranças. Mais uma vez, profetiza, é dia de recuperar heranças. Porque mais um ano comece a nossa temporada com o juízo de Deus em nosso favor. Em nome de Jesus, amém? Êxodo, capítulo 6, versos 6 ao 7, diz: portanto, dizei aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirei debaixo da carga do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braços estendidos e com grande manifestação de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo da carga do Egito. Como eu dizia ontem, há 4 promessas, e ninguém faz aliança sem promessa. Irmãos, o grande problema é que nós nos aliançamos sem promessas. O grande problema é que, na verdade, nós nos aliançamos e nem sabemos as promessas dessa aliança. Somos crente, mas não sabemos a promessa dessa aliança na cruz. Somos cristãos, mas não sabemos as promessas que o Senhor nos deu na cruz do Calvário. Há uma promessa:
Toda aliança requer uma promessa, amém? Amém? Fiz essa memória, lembra da aliança? Todo mundo que é casado, há uma aliança. Mas isso daqui não é aliança. Isso daqui é a memória da promessa da aliança. Todas as vezes que eu me aliancio com alguém, no caso aqui conjugal, antes de colocar essa aliança no dedo da minha esposa, eu fiz uma promessa a ela. Eu fiz uma promessa que eu honraria, respeitaria em qualquer circunstância e situação da minha vida. Eu honraria essa aliança com ela. Veja, quando o Senhor está nos tirando de toda a escravidão, o Senhor não simplesmente diz, vamos lá, eu vou tirar aqui e vamos ver o que vai dar. Não, Ele nos tira dizendo, olha as promessas da aliança. Eu arranco vocês desses lugares. E a partir de hoje, vocês não carregarão mais cargas de escravidão. Chacoalha o teu irmão e diz, meu irmão, você não precisa mais carregar carga. Sabe por quê, querido? A carga representada aqui é que o povo estava debaixo do domínio dos egípcios. Eles eram escravos, eles foram comprados pelos egípcios. E por isso eles agora eram carregadores de carga, agora o Senhor compra eles como posse particular. E ele diz, vocês não precisam mais carregar carga, eu tiro vocês debaixo das cargas. 2, eu livro vocês da escravidão. Eu tiro as cargas do ombro de vocês e livro vocês da terra da escravidão. Vocês não só não vão carregar carga, mas vocês não precisam morar mais na casa da escravidão. 3, eu resgato vocês com mãos estendidas e com manifestação de julgamento. E 4, eu tomo vocês por possessão. Vocês são o meu povo e eu sou o Deus de vocês. Está pronto para renovar essa aliança? Irmão, sabe que a gente não pensa? Quem é casado aqui? Levanta a mão. Você sabe que todo ano tem uma boda diferente? Primeiro ano, boda de não sei o quê. Segundo ano, boda de coisa. Terceiro ano, boda de negócio. Aí, boda de algodão. Boda de algodão doce agora. Boda de cuscuz. E aí vai, sabe assim? O que nós estamos entendendo? Que cada ano que passa, nós temos uma renovação dessa aliança. É porque a gente não tem o hábito, mas todo ano, irmãos, todo ano a pessoa fala assim, hoje é o aniversário de casamento. Não é assim? Para que a gente celebra aniversário de casamento? Porque estamos dizendo que mais um ano estamos renovando os nossos votos. Fizemos um voto e estamos agora limpando essa aliança para ela brilhar de novo. Porque todo ano há uma situação que parece que vai juntando sujeira na nossa aliança, mas todo ano nós passamos um limpa-metal e ela fica brilhando de novo. Por quê? Porque estamos renovando as nossas, trazendo memórias à aliança que eu fiz. Fala para o irmão, está pronto para renovar a aliança de novo? Então pega o teu cálice aí. Coloque aí. Enche o primeiro cálice.
Enche o primeiro cálice. Esse é o primeiro cálice. Lembre-se, foram 4 promessas que o Senhor nos fez. Foram 4 promessas. A primeira promessa é o primeiro cálice. Eu vos tirarei debaixo das cargas. Esse é chamado cálice da santificação. Irmãos, preste atenção, a palavra santificar é tornar algo separado para uso exclusivo de quem o separou. Por isso você não pode carregar carga de outro dono se você pertence a Deus. Amém? Entendeu aqui? Ele te comprou, por isso ele não permite que você carregue cargas e fardos de outro dono. Ele te santifica. Sabe o que é isso? Ele perdoa os teus pecados. A santificação é o perdoar dos pecados, então ele perdoa os teus pecados. Esse cálice lembra do sangue de Jesus que foi derramado em nosso favor, que nos lava. Isaías 1:18 diz: vinde, pois, e razoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão como a lã. Ou seja, esse daqui é a renovação e é a lembrança que Jesus pagou o preço e somos perdoados. Amém? Por isso nós não precisamos mais viver debaixo da acusação do diabo. Você foi santificado. Amém? Amém? Levante o cálice. Bendito és tu, eterno, Rei do universo, que separa o santo do profano. O Senhor faz distinção entre a escuridão e as trevas, entre Israel e as outras nações, entre o 7º dia e os outros 6 dias. O Senhor faz distinção entre a santidade e aquilo que é comum. Pai, obrigado porque o Senhor nos separou para uso exclusivo do Senhor e nós fazemos menção a isso. Somos lavados pelo sangue de Yeshua HaMashiach e não há mais condenação porque estamos puros e purificados nesse sangue. Fazemos menção e lembramos do cálice da santificação. Aleluia, diga comigo: meu Pai, eu te agradeço pelos teus mandamentos de liberdade e de alegria e bênção de receber esse cálice da santificação. Que ele nos lembre que somos a justiça de Deus e através do nosso Cordeiro e do sangue de Jesus, cada um de nós temos direito de estar diante do trono de Deus e de saber que as nossas orações não só serão ouvidas, mas respondidas em nome de Jesus. Amém. Tome do cálice. Aqueles que estão com a bacia de lavar as mãos na sua frente,
Nós vamos lavar as nossas mãos como lembrança do batismo que recebemos. E entenda, o batismo não começou só em João. A própria Escritura diz que eles foram batizados pela nuvem que o cobria. O batismo ele representa morte e ressurreição. O batismo representa o morrer e ressuscitar. Mas veja só, querido, não é só um símbolo sem expressão. Eu não posso viver a lei do Espírito se eu não estiver vivo no Espírito. Por isso o símbolo de morrer, por quê? Porque a lei do pecado ele opera quem está vivo, mas quando eu morro, a lei do pecado já não tem mais valia na minha vida. É a mesma coisa, se eu passar sobre num sinal vermelho, vai vir uma multa, mas se eu morrer, essa multa já se perdeu, porque vai multar eu, por quê? Já não estou vivo. Assim também o pecado e a lei da morte só opera, e a maldição só opera para quem está vivo. Mas para aqueles que morreram em Cristo Jesus, não tem mais lei que opere nele. Por isso fomos mortos. Então preste atenção, irmãos. Se ainda o diabo está tendo legalidade na minha vida, é porque essa área da minha vida ainda está viva no mundo. Por isso, todos os dias eu sou sepultado em Cristo. E todos os dias, áreas da minha vida estão sendo sepultadas e eu fazendo menção nas águas do batismo. Amém? E ao lavar as mãos, nós vamos decretar que as maldições são lançadas nos abismos e não pode mais operar sobre a minha vida. Por isso, lave as tuas mãos aí. Pai, nós lavamos as nossas mãos como símbolo, Senhor, do batismo das águas, como símbolo, Senhor, das águas batismais, que nos levou para níveis, Senhor, de céus e de glória. O mundo não pode mais nos ver, os demônios não podem mais nos enxergar, porque não estamos mais aparentes nesse mundo, mas fomos sepultados, Senhor. Fomos sepultados nas águas do batismo, mas ressuscitados em uma vida nova em Cristo Jesus. Por isso eu decreto agora que cada maldição seja quebrada e revogada. Declaramos que somos mortos e sepultados, e cada maldição seja revogada nas áreas das nossas vidas, em nome de Jesus. Diga comigo, Pai, nesse momento que lavei as minhas mãos, eu represento o batismo e declaro que através da morte de Jesus Cristo, mas principalmente pela sua ressurreição, eu me aproprio da libertação e decreto que todas as maldições que impedem que as bênçãos do Senhor recaia sobre mim, essas maldições são anuladas. Em nome de Jesus. Pegue agora a salsa. A salsa ela vai representar o isopo. Ela representa aquilo que foi usado para colocar o sangue nos umbrais das portas. Veja só, queridos, tem um copo também com águas com sal, com água e sal, uma salmoura.
É interessante que a salmoura representa as lágrimas, porque é literalmente isso. Todas as vezes que entristecemos, soltamos águas salgadas. A salmoura, ela representa as lágrimas, porque naquele dia todas as casas haviam morto. Não havia uma casa que não tinha um pranto. Mas por causa do sangue de Jesus, por causa do sangue de Jesus, todo Israel pôde celebrar o Cordeiro. Enquanto havia morte na casa dos egípcios, havia festa. Não porque eles estavam festejando a morte dos egípcios, não, mas eles nem estavam sabendo o que estava acontecendo. Enquanto eles se alegravam no Senhor, o Senhor estava exercendo julgamento. Por isso eu quero declarar, mergulha a tua salsa aí. Nós declaramos isso, que as lágrimas que liberamos em tempos de sofrimento, antes de conhecer Jesus, o Senhor recolheu cada uma delas. Isso está escrito em Salmo 56, 8 diz isso. Contaste os meus passos quando sofri perseguição. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Diga comigo, meu Pai, que cada lágrima que saía do meu corpo, mas que era produzida na minha alma, que se tornou como um escrito e uma memória, que foram recolhidos no teu odre e escrito no teu livro, que seja feito menção para respostas. Em nome de Jesus, eu declaro que a tua bênção esteja sobre mim. Em nome de Jesus. Coma. Amém? Aleluia. Veja só, queridos, na minha mesa existem 3 pães. E é interessante que esses pães, eles são furadinhos, porque ele tipifica que o Senhor foi transpassado por nossas feridas. E era um hábito deles. Eles pegavam o terceiro pão, o pão do meio,
E esse pão era quebrado, e metade dele voltava para o lugar, mas metade dele era colocado num guardanapo, porque eles sabiam que o Messias, ele tinha que ser sepultado. Ele sabia que o Messias, ele tinha que ser levado para essa dimensão das mansões dos mortos para poder resgatar. E veja, fato é que nós vemos que exatamente assim aconteceu. Jesus, o pão sem fermento, ele desce às regiões dos mortos e agora ele passa 3 dias lá. Amém? Veja só, irmãos. Todos nós conhecemos a história do Êxodo. E esse ano eu decidi não focar nessa história. Todo ano a gente vai focando. Mas eu sinto a necessidade desse ano a gente trazer um foco bem na força da ressurreição de Cristo. Esse ano será um ano de muitas e muitas liberações de pestes, de tribulações. Nós sentimos que esse ano será um ano de muitas liberações infernais. Mas o Senhor tem nos dado escape. E esse será um ano que para nós será um ano de livramento. Você vai ver muito choro, assim como houve na casa do Egito, muito choro em casas, mas para aqueles que andam na obediência, eles verão a glória de Deus, e o Senhor Jesus trará livramento e ativação nas sementes. Nós sabemos a história da Páscoa começa com Moisés. Moisés, então, ele é levado a tirar o povo do Egito pelo mando de Deus, e a Páscoa é a 10ª praga. A Páscoa não é aleatória. Amém? A Páscoa não é nada aleatório, que olha, vamos fazer um negocinho, senta aqui para a gente comer uma comidinha. Não, a Páscoa era a 10ª praga, o juízo contra a nação egípcia. Agora, por semelhante modo, Moisés nasce e todos os filhos dos hebreus são caçados. E pasme, os homens. As mulheres poderiam ficar para servir de escravas, mas os homens deveriam morrer. Porque numa terra onde tem homens valentes, dificilmente será escravizada. Moisés é poupado. E o Senhor então começa uma temporada com a vida de Moisés. A 10ª praga nada mais é do que agora o juízo de Deus sobre aquilo que eles fizeram com os filhos de Israel. Mas veja só, irmãos, no nascimento de Jesus, houve também a mesma coisa. Os meninos, os homens, sendo mortos. Todos os meninos morrendo de igual modo. Olha a semelhança. Então, o que eu quero que você entenda é que, em toda a Páscoa, nós não celebramos somente Jesus morreu e ressuscitou. Nós celebramos o Jesus morreu e ressuscitou e trouxe vida às nossas sementes. O Senhor morreu e ressuscitou e trouxe juízo para os que perseguem a nossa semente.
O Senhor morreu e ressuscitou e quebrou toda a estrutura de escravidão. Não é só morreu e ressuscitou. Não, isso trouxe consequências para a nossa vida e boas. Estamos na Páscoa do Senhor. Chacoalhe o teu irmão e aponta o dedo profético e fala assim: as tuas sementes estão sendo poupadas. Os teus primogênitos estão sendo resgatados. Os teus empreendimentos estão sendo ocultados em Deus. A tua economia está sendo restaurada pelo sangue do Cordeiro. A tua fé está ganhando uma nova proporção. E a tua vida está alcançando uma nova unção. Hoje é Páscoa, dia de vitória, dia de juízo contra os nossos perseguidores. Aleluia! Sabe, irmãos, uma das coisas que o Senhor nos manda lembrar, mas ao mesmo tempo o Senhor traz como hoje. Ele diz assim, ele diz que quando os filhos se assentarem e eles perguntarem, pai, por que todos os dias nós comemos pão normal, comida normal, carne normal, mas nesse dia nós temos que comer pão sem fermento, ervas amargas e o cordeiro assado no fogo? Por quê? Eles contariam a história e as lembranças desse Deus que livrou eles de toda assolação. E uma palavra é, e com mãos estendidas, arrancou eles da terra do Egito. Com mãos fortes, conduziu eles para a promessa. Amém? Proclamamos essa mão poderosa de Deus. E proclamamos que os nossos filhos viverão essa memória. Irmãos, esse ano a gente começou, e eu falei algo, que esse ano eu intensificaria as nossas forças para levantar homens e a próxima geração. Aparentemente, visualmente, na rede eu não tenho feito nada, porque eu tenho feito isso primeiro na minha congregação, no sentido aonde eu pastoreio. Estamos projetando e levantando de novo as casas, para que as casas sejam fortes. Porque sabemos que casas fortes o inimigo não prevalece. Proclamamos que os homens serão resgatados e os filhos restaurados, em nome de Jesus. Esse será o ano onde o Senhor levantará homens. Esse será o ano onde o Senhor ativará o sacerdócio. Esse é o ano onde o Senhor posiciona os filhos. Esse é o ano onde o Senhor ativa as sementes. Já prepara, em nome de Jesus. Enche de novo o teu cálice. Agora, esse é o cálice da libertação.
Amém? Lembra das promessas? Duas promessas. A primeira, eu vos tirarei debaixo das cargas, santificação. Depois, eu vos livrarei da sua escravidão ou servidão. Isso então é libertação. Veja só. Ele disse, Deuteronômios 21, 22, 23, se alguém houver pecado passível de pena de morte e tiver sido morto e o pendurar no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminará a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Gálatas 3, 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldito em nosso lugar, porque está escrito, todo aquele que for pendurado, maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Veja só, irmãos, sabe uma coisa que a gente não presta atenção? Que a gente fala assim, Jesus morreu, mas não é só isso. Jesus, ele poderia ter sido morto apedrejado, que na verdade o apedrejamento era uma morte hebraica, jogado no precipício. Jesus poderia ter sido enforcado, Jesus poderia ter sido decapitado, Jesus poderia ter sido esfaqueado. Mas se isso acontecesse, não teria a validade que precisava. Porque a morte dele precisava ser uma morte que tornasse toda a nossa morte dentro da morte dele. Por isso ele precisava se tornar maldito. E aí a necessidade da cruz. A cruz não foi uma moda. A cruz foi a maldição. Maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Então veja só, ele diz, é maldito de Deus. Sabe o que é isso? Quando Jesus foi pendurado, toda a tua morte, toda a tua maldição, toda a tua maldade, toda a tua iniquidade, todo o peso que estava sobre a tua vida, foi para dentro de Jesus. E ele, sem pecado, se tornou, não pecador, mas se tornou a própria maldição para nos livrar. Amém? Lembre-se, levanta o teu cálice. Diga assim comigo, Pai, nós te agradecemos, porque não apenas os nossos pecados foram perdoados e lavados, mas também nós nascemos de novo. Nós te agradecemos, porque cada maldição foi quebrada. E as ervas daninhas que sufocavam as nossas bênçãos foram retiradas e mortas. Agora, Senhor, nos traga a colheita, porque saímos da servidão. Em nome de Jesus. Amém. Como cálice. Aleluia. E é interessante que nesse momento, aquele pedaço que estava ocultado, ele volta de novo e se alinha no meio. Ontem me veio algo tão interessante. Sabe, irmãos, muitas vezes nós não percebemos algo. Muitas vezes nós não percebemos que nós não comemos a carne daquele que morreu. Jesus disse, se você não comer da minha carne nem do meu sangue, você não tem parte comigo. Mas nós não comemos a carne do Jesus morto.
Entenda que é nesse momento que agora nós comemos da carne dele, como símbolo, o pão sem fermento. Não é no momento que ele morreu, é no momento que ele... Então nós não comemos a carne morta, mas nós comemos a carne vivificada. É o pão da vida. Levanta o teu pão aí. Fala, meu Pai, obrigado pelo pão da vida. O Senhor é o pão vivo que caiu do céu. Eu não como a carne da morte. Eu não como o corpo morto de alguém. Mas eu como daquele que vive e reina. E hoje esse corpo vivo de Jesus Cristo, representado pelo pão sem fermento, entrará na minha vida e em todas as partes da minha vida e da minha herança, e trará potência de vivificação e frutificação, em nome de Jesus. Coma. Pega as ervas amargas. Pega as ervas amargas agora. Os irmãos foram generosos dessa vez. Lá em Comodoro, eles sempre dão a honra ao apóstolo, é sempre o maior. Aí ontem era uma salsa desse tamanho, um pedaço desse tamanho. É o único momento que a gente não quer ter honra. A erva amarga, ela nos mostra, ela nos remete à amargura da escravidão. Quando nós levávamos uma vida de escravos do pecado e a amargura de uma vida, e hoje comendo essa erva, que você possa lembrar dessa amargura de vida, quando você não caminhava com Jesus, para que você nunca queira voltar para esse lugar. Coma, em nome de Jesus. E se fazer cara feia, vai comer outra. Coisa boa. Você tem uma pasta agora com mel, que ele fala da argamassa, da escravidão, que eles eram usados para fazer massas para construir pirâmides. Irmãos, preste atenção aqui. Eu quero que você pense nisso. Sabe qual que é o problema? É que a gente pensa, quando a gente está no mundo, a gente está edificando as nossas coisas.
E quando a gente está em Deus, a gente está edificando as coisas de Deus. E não é, queridos. Quando você está fora dos projetos de Deus, você é edificador de Egito. Você edifica o reino das trevas. Toda a tua desordem é usada para colocar em ordem o reino das trevas. Quantos de nós fomos edificadores de pirâmides espirituais? Quantos de nós fomos usados para alimentar demônios de cidade, para que eles pudessem atuar e até mesmo destruir igrejas e irmãos? Quantos de nós fomos inimigos de Deus sem saber? Porque cada vez que o Egito era fortificado, mais escravo Israel se tornava. Cada vez que o mundo ganha posição, menos posição a igreja tem. E eu não digo igreja como instituição. Preste atenção nisso que eu estou dizendo aqui, irmãos. É sério. Veja só. Cada vez que nós fracassamos e damos mau testemunho, leis se tornam mais severas contra a nossa liberdade. Cada dia que você vê um cristão, um pastor, uma igreja fazendo uma coisa errada, isso fortifica os egípcios, ou espiritualmente dizendo, as obras das trevas, e cada dia mais se torna menos livre a nossa expressão de culto. Veja que a 10ª praga foi quando Deus disse: agora vocês prestarão culto a mim no deserto. Pode ir. Eles não saíram para nada mais do que prestar culto. Eles eram impedidos de prestar culto. Até que Faraó falou: vocês podem ir, mas fiquem as mulheres, vocês podem ir, mas fiquem as crianças, vocês podem ir, mas fiquem os animais, vocês podem ir. O que nós vamos declarar aqui hoje: nenhuma unha nossa ficará. Sabe o que eu quero, queridos? É que o Senhor levante homens que tragam dignidade do reino. Eu sei que ainda existe homens a qual o mundo não é digno. E esses homens, a qual o próprio Deus disse: eu sou o Deus dele. Uma coisa é você falar que você tem Deus, outra coisa é Deus falar que tem filho. Uma coisa é falar: eu sou filho de Deus, outra coisa é falar: aquele ali é meu filho. Entendeu? Pega aí, que isso lembre, apesar de ser doce, mas a textura é como as argamassas. Às vezes a vida de pecado é doce, irmãos. Mas o problema é que você está edificando o reino das trevas e tornando cada vez menos livre o desenrolar da igreja na face da terra. Amém? Coma. Se você tem mais negocinho, coloca no pão. Nesse momento, nós vamos liberar para os irmãos, nós vamos fechar as câmeras e liberar os irmãos jantarem agora. Né? Nós vamos comer do cordeiro, jantar. Esse era o momento que a expressão do cordeiro é lembrado, a carne do cordeiro, irmãos, aquele que foi morto para que eu pudesse ter vida. Parece somente uma janta, mas entenda isso. O cordeiro teve que morrer para que nós pudéssemos saciar a nossa fome. E essa é a expressão, amém? Então você vai comer o teu cordeiro, vai comer com pão, vai comer com arroz. Vocês aí comam. Daqui uns 20 minutos nós voltamos, em nome de Jesus.
Então vamos lá, temos ainda mais dois cálices. Então temos mais dois cálices, por isso cálice. Aleluia. Encha de novo aí teu copo. O primeiro e o segundo cálice todo mundo bebe com tanto gosto, porque está todo mundo com fome agora. O terceiro e o quarto. O problema é aqueles irmãos que querem ser tão bíblicos, que aí faz com vinho. Na Páscoa passada teve um desse. Ela pode já está no terceiro cálice agora. Aí já está vendo Jesus já. Vamos lá. Encheu aí? Você está com o teu cálice? Então se assentem todos, fazendo favor, aquietai-vos. A feira acabou, estamos na Páscoa. Eu sei que é muita alegria. Aqui esses daí nem conta. Amém. Vamos lá? Esse, então, é o terceiro cálice, é o cálice da redenção. Lembre-se da promessa. Primeiro, eu vou os tirar debaixo das vossas cargas, ou das cargas, debaixo das cargas. 2, eu vos livrarei da servidão. 3, eu vos resgatarei com braços estendidos e com grande manifestação de julgamento. Esse é o cálice da redenção, é quando o Senhor começa a punir os nossos adversários. Eu sempre digo isso, o Senhor precisa punir o cativeiro para que nós não voltamos para mais, ou não voltamos lá, e temos que, o Senhor pune aqueles que nos prendiam, espiritualmente dizendo, para que haja restituição. Amém? Eu quero que você pegue o teu guardanapo, pegue um guardanapo de papel, se tiver ainda. Se há guardanapo aí. Mas tem. Pegar o guardanapo de papel. Veja só, queridos. Jesus, para ser a expiação perfeita, o Senhor disse que haveria que expegir 7 vezes o sangue, o Santo dos Santos. O sangue deveria ser expegido para que houvesse essa validade. E se nós olharmos Jesus, ele deixou 7 vezes o sangue dele escorrer. Primeiro, no jardim do Getsemane. Segundo, no lugar onde ele foi açoitado. Terceiro, com a coroa de espinho. Quarto, quando perfuraram as mãos. Quinto, quando perfuraram os pés. Sexto, quando transpassaram o lado. E cientificamente, no sétimo, houve uma hemorragia interna. Então, o sangue foi derramado. E cada um desses lugares, ou cada uma dessas coisas, veio um processo de remissão ou de redenção. Redenção é tirar, é redimir. A redenção é vitória. Então, o sangue de Jesus, o primeiro cálice, me separou
para o uso de Deus, me justificou, me santificou. O segundo cálice, ele representa o sangue de Jesus que me liberta. O terceiro cálice é o cálice que me dá vitória. Amém? Então diga comigo, o Senhor me perdoou, me tirando as cargas. O Senhor me libertou, me tirando da servidão. O Senhor me redimiu e me deu vitória, trazendo juízo sobre os opressores. Então eu quero que você pegue o teu dedo, molhe aí no suco de uva. O dedo é teu mesmo, você pode. Dá molha e pinga no guardanapo, como uma memória. Esse é o primeiro gota que caiu, ou a primeira vez que foi vertido o sangue de Jesus, quando Jesus estava orando. E o corpo dele, com tanta pressão, suou sangue. Ora assim comigo, fala, meu Pai, eu me aproprio desse sangue que saiu do corpo do meu Redentor. Senhor, quando Jesus estava debaixo de pressão e a alma estava sendo apertada, o sangue dele foi vertido. Eu me aproprio do sangue que me liberta das pressões emocionais. Toda a tortura de Satanás, toda a pressão psicológica, toda a voz de acusação, eu colocarei vitória. Pega de novo. Segunda vez que o sangue foi derramado, foi no poste que ele foi açoitado, ou seja, as costas, literalmente, as costas de Jesus foi moída. É óbvio que pegou em outros lugares, mas o lugar que mais foi danificado, porque ele estava de costa. As costas fala da traição, por isso a gente fala das punhaladas nas costas. Isso fala de todas as vezes que fomos traídos, todas as vezes que fomos levados ao nível de traição. Diga assim comigo, meu Pai, eu me aproprio desse sangue que verteu do meu Senhor. O sangue de Jesus, que foi vertido das costas. Perdoa-me, Senhor, por trair o meu Senhor. E eu peço agora que esse sangue que me liberou libera toda a frustração e angústia, toda a decepção e ansiedade, por causa das traições, por causa das decepções. Eu sou livre de toda a cadeia da decepção e da depressão, em nome de Jesus. Pega de novo. Mais um. Terceiro foi o sangue que foi vertido na cabeça. Ou seja, quando a coroa de espinho foi colocada na cabeça de Jesus, saiu sangue. Isso fala dos pensamentos. Fala assim comigo, meu Pai, eu me aproprio do sangue que saiu da cabeça do meu Salvador. Os meus pensamentos são sarados. E os caminhos mentais são transformados em caminho de vida. Eu repreendo os gatilhos da decepção, da justificação,
da autojustificação, da autocomiseração, dos caminhos de morte, das desculpas, das paralisias, de todos os pensamentos de escravidão. Eu me aproprio desse sangue que me libera para pensar tudo aquilo que é do alto. Os meus pensamentos são transformados pela unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Pega de novo. O quarto sangue que foi vertido da mão de Jesus. E esse quarto sangue, então, ele é colocado. Ele foi colocado e derramado, perdão, das mãos dele, quando os pregos entraram nas mãos de Jesus, e as mãos falam de produtividade, de obras. Diga comigo, meu Pai, eu me aproprio do sangue que saiu da mão do meu Senhor. Eu me aproprio agora de toda a obra justa do meu Salvador, toda obra injusta, todas as mãos impuras, todas as mãos malignas, sejam agora retiradas da minha, que a impureza saia das minhas mãos, mas proclamo mãos abençoadas, mãos produtivas, mãos liberadas, abençoadas, em nome de Jesus. Arranco dos meus dedos os anéis da escravidão e dos meus pulsos as correntes e algemas. Mas a minha mão tem um anel de selado rei e do Filho, em nome de Jesus. A quinta foi dos pés do Senhor que saiu o sangue. Diga assim comigo, meu Pai, eu peço agora e me aproprio do sangue que saiu dos pés do meu Senhor, que os caminhos justos, que o caminho santo, que a revelação da nova caminhada esteja agora sendo liberada sobre mim. Eu recebo os códigos dos caminhos altos. E é nesse caminho de revelação da tua palavra eu andarei em vitória. Em nome de Jesus. Pega de novo. O sexto foi o lado. Jesus foi ferido pelo lado, e o lado fala da falta de companheirismo. Por todas as vezes que nós vivemos a solidão por falta de companheirismo. E por todas as vezes que nós abandonamos e fomos abandonados. Diga assim comigo, meu Senhor, eu me aproprio agora do sangue que verteu do lado do meu Senhor. Eu me aproprio desse sangue
E eu declaro que sou um com o meu Senhor. E ele é o meu amigo. E eu sou amigo dele. Participarei dos seus segredos mais profundos. Senhor, eu peço perdão por ter agido pela natureza adâmica e me deixar ser levado pelos abismos do abandono. Mas eu me aproprio desse sangue que me chama para perto e eu andarei em vitória. E por último, amém. Foi o sangue que verteu dentro de Jesus. Aquele que purifica o nosso interior. Aquele que quebra a falsidade. Aquele que expõe o que está em oculto. Diga comigo, meu Senhor, eu peço perdão por muitas vezes ser uma pessoa que ocultou os intentos do coração e agiu com falsidade, com premeditação. Pai, eu me aproprio desse sangue do interior que trará vida ao meu interior. E eu viverei em vitória. Esse sangue me redimiu. Esse sangue em nome de Jesus. Todo cálice. Aleluia. E por último, esse é o cálice da consumação. Esse foi o último cálice que Jesus, nós vemos nas Escrituras, é o cálice que finaliza. Esse é o cálice que consuma todas as coisas. O Senhor nos perdoou. Mas não nos perdoou, nos colocou na condição de filhos de novo. E não só nos colocou na condição de filho, ele nos fez assentar na mesa e nos restituiu herança. Esse sangue conclui todas as obras, amém? Deve ser a internet. Você está cortando o áudio. Internet. Hã? Estamos agora no último cálice, então. E vai cuidar de novo. Esse é o cálice que nós vemos escrito, então. E é o cálice da conclusão. Sabe, irmãos, essa é a garantia que temos. Está concluído.
Uma das coisas que eu sempre falo, o Senhor nunca começa algo sem antes concluí-lo. Parece doido, mas não é. O Senhor nunca começa algo sem primeiro terminá-lo. O Senhor termina, depois ele começa. Sabe o que é isso? Essa é a expressão que tudo que o Senhor faz já deu certo, não vai dar. Está consumado. Antes de Jesus vir morrer por você aqui na terra, ele já tinha concluído isso na eternidade. Está concluído. A santificação está concluída. A libertação está concluída. A tribulação está concluída. Já concluiu os meus projetos. E declaro que nesses próximos dias a minha casa. Em nome de Jesus. Te agradeço pelo sangue derramado que me libertou, me salvou e me e bondade do meu Senhor. Por isso, em nome de Jesus. Amém. Pai, eu oro pelos teus filhos agora. E eu quero declarar que nesse fim dessa temporada, o fim dessa Páscoa, esse momento, Senhor, proclamamos que os teus filhos viverão vitória e que não há das filhas que você contra eles. Eu abençoo cada semente. Eu abençoo cada semente depositada. Eu abençoo. Aleluia. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. E declaramos, como todo ano declaramos, que essa Páscoa possa se retornar cada ano e possamos estar melhores e mais posicionados. Que o Senhor derrame sobre vocês toda a graça e unção. Em nome de Jesus. Por isso, até o ano que vem, em Jerusalém,
Que o Senhor te guarde e abençoe. Uns 40 Páscoa aí, se alegre. E celebre ao Senhor. Aleluia. Queridos, eu vou mandar a oração no grupo. Eu gravei aqui, eu vi que estava ruim. A internet começou a pipar, mas eu mando aí. Que o Senhor abençoe mais um tempo, mais uma Páscoa. E eu sei que esse será um tempo de sair com despojos do Senhor, em nome de Jesus.